Quando a gente fala de classificação das constituições, a questão aqui já nos trouxe 5, que é quanto ao conteúdo, quanto à extensão, quanto ao modo de elaboração, quanto à alterabilidade, quanto à origem. A origem era a primeira, mas mudou um pouquinho a ordem. Quanto ao conteúdo, a Constituição ela pode ser material ou formal. Segundo a doutrina, o conteúdo ele é classificado como materialmente constitucional quando ele trata de assuntos essenciais. Ou seja, quando ele tratar de assuntos como organização do Estado, direitos e garantias individuais, aí a norma ela vai ser materialmente constitucional. E uma norma ela vai ser formalmente constitucional quando ela tratar de assuntos que não são essenciais. Mas, apesar de não ser formalmente constitucional, ela vai ter o mesmo processo de elaboração das normas materialmente constitucionais. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Na Constituição, se tu pegar o artigo 242, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Nota como isso não é um assunto de extrema relevância, mas ele está lá na Constituição. Então, a nossa Constituição ela é classificada como formal, por quê? Porque apesar de esse conteúdo ele não ser essencial, ele foi inserido na Constituição pelo mesmo processo de elaboração. Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou analítica. O que significa sintética? A sintética é uma Constituição que ela é concisa, que ela é sucinta, que ela só vai tratar de assuntos essenciais. E a analítica ela é uma Constituição que trata de assuntos essenciais e também outros formalmente constitucionais. Qual que tu acha que é a classificação da nossa Constituição? A nossa vai ser analítica. Vou colocar de verde aqui, ó, para mostrar que é o do Brasil. Agora, quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática ou histórica. A dogmática ela é criada em um único momento através de uma Assembleia Constituinte, enquanto a histórica ela é constituída no tempo, através de um lento e gradual processo de formação. Histórica, lentamente, gradual processo de formação. A nossa vai ser a dogmática. Para distinguir a histórica, tu pensa assim, ó, que tu precisa contar uma história. Então, para contar uma história demora tempo. Pensa assim, tenta fazer essa associação. Quanto à alterabilidade. Primeiramente, eu vou te falar só sobre rígida e flexível. Bom, flexível lembra flexibilidade. Flexibilidade significa, nesse sentido, um processo de alteração mais simples. E é exatamente isso. Uma Constituição que, em relação à alterabilidade, ela é flexível, significa dizer que o processo de alteração da Constituição é igual ao processo de alteração das leis. Já a rígida é o antônimo, o contrário. Significa dizer, então, que a modificação é mais rigorosa que as das leis. Ah, mas eu já ouvi falar em semiflexível, em super rígida, em imutável. É verdade. Existem sim doutrinas que trazem essa classificação. Semiflexível ou semi-rígida. Faltando espaço aqui. A imutável, como o próprio nome já diz, ela é classificada como uma relíquia histórica. Ela não tem como mudar. A super rígida, ela é um meio termo entre a rígida e a imutável. Então, ela tem um núcleo imodificável, mas processo rígido para as demais. E a semiflexível ou semi-rígida, ela vai ser um meio termo entre a flexível e a rígida. Parte tem modificação igual à lei, parte é mais rígida. Então, poderia ficar a nossa classificação assim, ó. O nosso pódio. Vamos desenhar um pódio aqui. Ó, em quinto lugar, em quarto, em terceiro, em segundo e em primeiro. A ordem do pódio assim tá invertida. Em primeiro lugar, a gente vai ter a imutável. Em segundo lugar, a gente vai ter a super rígida. Em terceiro lugar, a gente vai ter a rígida. Em quarto lugar, a semi-flexível. E em quinto lugar, a flexível. Quanto à alterabilidade, da mais rígida para menos rígida. Aqui no Brasil, a classificação dela vai ser a rígida. Existem doutrinas que são minoritárias que dizem que aqui seria a super rígida. Esse núcleo imutável seria as cláusulas pétreas e o procedimento rígido nos demais. Mas a classificação que prevalece na doutrina é que a Constituição Federal no Brasil é rígida. Quanto à origem, ela pode ser promulgada ou outorgada, e algumas doutrinas também trazem a cesarista. Promulgada, ela tem um macetinho que é P de promulgada, P de povo. Outorgada, O de outros. Então, a promulgada ela é elaborada por representantes do povo. Outorgada, ela vem de outros que não são o povo. Então, ela é imposta unilateralmente. A cesarista ela seria elaborada unilateralmente e depois submetida ao povo. Parece legal, não é? Mas na verdade não, porque a doutrina diz que essa modalidade cesarista, ela na verdade ela não é democrática, porque a intenção dela é somente ratificar a vontade do detentor do poder. Aqui no Brasil a classificação quanto à origem é promulgada. Por fim, não está na nossa prova, mas para deixar o nosso esquema completo,
As constituições elas se classificam ainda em relação à forma, e ela pode ser escrita ou não escrita. Aqui é uma classificação relativamente mais simples, né? A escrita é aquela que compila todas as informações em um documento único, e a não escrita é uma classificação em que as informações constitucionais estão esparsas. Então, a escrita, único documento, não escrita, vários documentos. Aqui no Brasil, a classificação é escrita. Então era isso! Então era isso, parceria. Não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Fala, parceria, tudo certo.